Ter mais informações sobre o país em que se vive é imprescindível para construir um futuro melhor. E é por isso que, por base de pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornece dados à sociedade e às esferas governamentais, e realiza o censo demográfico para analisar como está a vida dos brasileiros. O principal é que o censo é a única entrevista, que acontece no Brasil que vai em todos os domicílios mesmo do país inteiro. Então é o único retrato realmente em números absolutos dos dados da população, não só a contagem, como detalhes sobre saneamento básico, educação, saúde, trabalho, renda, etc. Então toda a base de dados para tomada de investimentos, tanto públicos como privados, saem do censo. Bom, essa é uma infraestrutura que a gente já está montando há muito tempo. A coleta começou agora dia 1º de agosto e acontece, toda a cidade é dividida em pedacinhos que a gente chama de setores censitários. Cada recenseador é responsável por um desses setores e vai fazer a atualização de todos os endereços, todos os estabelecimentos comerciais e todos os domicílios que tem gente morando, a gente aplica um questionário de entrevista. O DC Notícias Web acompanhou um pouco do trabalho de uma supervisora do censo. Muitas caminhadas, batidas de palmas e conversas. Tudo para ter certeza que os dados estão corretos. No caso, eu supervisiono o trabalho do recenseador, que é a pessoa que coleta o questionário, faz as perguntas de casa em casa, em todos os domicílios do setor que ele é responsável. O censo vai de casa em casa por todo o Brasil coletando informações. Os funcionários do IBGE explicaram um pouco mais sobre a diferença dos questionários e a importância dessas pesquisas. O questionário básico, ele pergunta os dados dos moradores, nome, data de nascimento, sexo, cor de pele e algumas características do domicílio, renda familiar também. E o questionário de amostra, ele é mais complexo, ele é mais detalhado, dura mais tempo e tem perguntas mais específicas, como, por exemplo, se a pessoa trabalha, se trabalhou, alguns problemas de saúde que ela tenha, até autismo, se tem algum diagnóstico na família. O recenseador, ele faz a pergunta diretamente, ele que preenche o questionário conforme a entrevista que ele vai fazer com o informante, com o morador, Já a gente tem o trabalho tanto de preparar o setor em termos de ruas, da parte da infraestrutura da via, confirmar se as ruas estão certas, os números estão certos, quanto o trabalho de supervisionar o trabalho deles, garantir que tudo o que eles responderam está de acordo com as regras do nosso trabalho, tem toda uma orientação ali, quanto também com a qualidade das informações prestadas, se foi preenchido da maneira correta conforme o informante passou. E esse senhor recebeu o censo e disse que é importante participar. Sempre tem uma importância boa, para o Brasil saber o rumo a direcionar as políticas públicas, O último censo aconteceu em 2010 e um novo censo deveria ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia, esse processo se atrasou. Mas agora, desde agosto, ele está acontecendo e a previsão é que vá até 31 de outubro, podendo se estender caso necessário. É importante dizer também que o censo emprega mais de 200 mil pessoas, e que as suas ações impactam decisões futuras na sociedade. O Brasil ele faz censo há muitos anos, Então, de 10 em 10 anos é feito censo e esse ano, especificamente, foi adiado 2 anos por conta da pandemia. Então, o censo de 2022, ele além de ter uma tarefa geográfica, de conhecer a população no seu território, tem uma tarefa histórica, de pontuar as condições de vida dessa população depois de uma das maiores crises que o país viveu nos últimos anos, Então, a pandemia, ela gerou um déficit, em termos de morte da população muito grande, que poderia ter sido evitado, e tudo isso de alguma forma vai aparecer no censo. Então a gente vê que o censo, além dele estar como uma operação funcionando nas cidades, ele funciona em todo o Brasil. O Brasil é muito diverso. Imagina que dessa população que está sendo empregada durante o censo, pega ali mais de 200 mil pessoas. Então é uma operação muito grande, que tem muitos recursos, ainda recursos insuficientes do que poderia ter. Então o censo ele é algo assim, é como se o brasileiro e a brasileira pudessem se olhar no espelho de maneira coletiva para poder de fato enxergar a sua própria realidade, não só momentânea do presente, mas histórica desses últimos 12 anos. Nesses 2 últimos anos, a gente teve muitas mudanças, no país e no mundo, principalmente por causa da pandemia e seus efeitos econômicos, etc., de saúde pública. Então, se tem uma coisa positiva nesse atraso a gente já vai medir essas alterações que aconteceram de forma tão rápida e incisiva por causa da pandemia também.
Um dos maiores problemas é que muitas falsas informações são passadas sobre os recenseadores, mas os profissionais mostraram que o trabalho é sério e que eles possuem identificação. Para o morador que quiser tirar dúvidas a respeito da nossa identidade, é só conferir o nosso crachá, vai ter a nossa foto, QR Code também para quem quiser olhar com o celular, nossa matrícula, nossa identidade, número da RG. Olha, é importante a gente estar, além de estar fazendo a pesquisa, estar acompanhando os recenseadores, estar acompanhando todo o processo do censo, é importante a gente informar a população que, de fato, o recenseador ele vai uma vez, o supervisor ele vai outra vez, e esse processo ele pode se repetir. Então, às vezes, por a pessoa já ter respondido uma vez, não quer receber o supervisor, não quer receber um recenseador, porque, de fato, rola muitas mentiras que acabam disseminando no WhatsApp. Seja falando que é uma pessoa que está roubando, seja uma falando que a informação ela vai ser utilizada por governos, e o IBGE ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Então passou esse governo, passou o próximo governo, o IBGE vai continuar fazendo o seu trabalho de mapeando a população. Então é importante, primeiramente, a gente combater as informações falsas, né, as fake news, e tá passando para a população segurança de que o censo é de benefício público, de todos e todas. Existem muitos setores que a gente tem muita dificuldade, tá? Aonde que isso se fortifica? Principalmente em prédios e em condomínios fechados. Às vezes a gente tem mais dificuldade de entrar, tá? Então a gente sempre lembra, a gente tem atendimento, o IBGE tem o 0800 e tem um site muito importante que é o respondendo.ibge.gov.br. Lá todo mundo pode verificar se é o recenseador mesmo que está ali na casa deles, pelo número da matrícula ou CPF. Tem um QR Code também no crachá deles, que as pessoas podem verificar que realmente é um funcionário do IBGE, e as pessoas lembrarem. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho interesse de participar da pesquisa. Tem previsão de lei, tá? O censo é obrigatório. A gente precisa que todo mundo participe, não só para a coleta de dados do IBGE, mas é a partir de todas essas informações que a gente vai trazer os resultados que são para a nossa comunidade, não só na cidade, como em nível macro também. Então agora eu queria que você fizesse um chamado para incentivar as pessoas a participarem do censo, a responderem honestamente as perguntas, para a importância disso para o país. Legal. Então, agradeço o espaço e convido todo mundo a responder o censo. O recenseador vai passar na casa de vocês, verifique a identidade deles. Se tiver alguma dúvida, ligue aqui para nós na agência. A gente está aqui para dar todo o apoio e assistência a vocês. Sem responder o censo, não tem como a nossa vida mudar, simplesmente. Se todo o planejamento e as mudanças, tanto governamentais como particulares, acontecem em cima desses dados, sem o povo dar informação para nós, a gente não tem como entregar bons números. Então, sem informantes, não há censo bem feito. Então, precisamos de vocês.